Olá, tudo bem? Eu sou o Zian Pinto, sou mestre pela Universidade Federal do Amapá, graduado em Direito pela Faculdade de Macapá. Sou formado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras. Sou oficial das Forças Armadas na reserva. Tenho alguma experiência vasta por conta de outras formações nesse mundo da investigação. Investigação fiscal, investigação criminal e outras investigações. Hoje nós vamos ter um assunto muito importante, que é a base legal da investigação profissional privada. Isso daqui, este é um assunto que você precisa dominar, tá? O detetive particular, o investigador profissional, precisa dominar este assunto. A primeira coisa é você saber qual é a base legal que autoriza o seu trabalho, o exercício da sua profissão. Então, a base legal é a Lei 13.432 de 2017. Essa lei aqui é a Bíblia do detetive. Essa lei aqui é a Bíblia do investigador profissional, tá? E aí ela vai dispor sobre o exercício da profissão de detetive particular. Nós vamos ver que essa expressão aqui é uma expressão que tem outras denominações também. Aqui no artigo 2º, a lei traz o quê? Ela traz a definição da profissão. Então, antes de ler o artigo 2º, vamos ler o parágrafo 1º do artigo 2º. Olha o que diz aqui, ó. São sinônimos para efeito desta lei as expressões detetive particular, detetive profissional, investigador particular. Por quê? Porque ele fala e outras que tenham o mesmo objeto. Então, essa é a lei do investigador particular, do investigador profissional, do detetive particular, do detetive profissional. Todas essas profissões estão amparadas nesta lei aqui, tá? Então vamos para a definição do que é um investigador profissional, do que é um detetive particular. Olha só, para esta lei considera-se o detetive particular, ou seja, o investigador, né? O profissional habitualmente, ou seja, veja bem, o detetive, o investigador, não é uma pessoa que fez uma investigação eventual uma vez, não. É a pessoa que vive disso. Ela faz isso habitualmente, né? Por conta própria. Por conta própria quer dizer individualmente. A pessoa, ela quando você contrata um detetive, você contrata uma pessoa que vai com todos os seus equipamentos e tudo mais. Mas também você pode contratar uma sociedade, uma empresa, né? Então veja bem, o detetive particular pode ser, você pode contratar o detetive particular como trabalhando por conta própria ou trabalhando na forma de sociedade, né? Na forma de sociedade. E aí pode ser uma sociedade apenas civil ou empresarial, né? Aí depende. Você pode ter uma associação, e aí você vai ter uma associação de detetives. Você vai ter ali uma sociedade civil ou uma empresa, né? Uma empresa de investigação. E aí você está contratando uma sociedade empresarial. Então, o detetive é aquele profissional que planeje e execute coleta de dados. Então, veja bem, ele vai lá e vai coletar dados e informações de natureza não criminal. Por que a natureza tem que ser não criminal? Porque não há aí a persecução pública. Não tem o detetive, o poder de polícia, típico do investigador policial. Não pode confundir.
o detetive particular, que é o investigador particular, do, do investigador policial. O agente de polícia, ele, as ações dele de investigação têm natureza criminal. O investigador particular, ele não tem a natureza criminal, certo? Ele não tem a natureza criminal. Por quê? Porque ele não tem o poder de polícia para imputar responsabilidades a ninguém. Você tá entendendo? O que ele faz é apurar, né? Ele coleta dados, planeja ações que coletam informações, né? E aí ele faz isso utilizando recursos e meio tecnológico permitidos. Outra parte importante, permitidos. Então veja, é muito comum o detetive, ele usa um programa espião, né, que invade a privacidade das pessoas, entra na conta pessoal da pessoa de Instagram, Facebook, tudo, e coleta informações. Essas informações aí, coletadas dessa maneira, é permitida em lei? Não, não é, porque violou o direito ali da pessoa, a privacidade, a intimidade. Então veja, você pode usar todos os meios e recursos permitidos. Cuidados, principalmente quando você preparar o seu relatório, né? Cuidado para que na hora da apresentação do seu relatório você não informar a utilização de meios indevidos, porque aí você vai estar assinando ali, assinando e comprovando um ilícito, né? Cuidado. Então veja, o detetive, o investigador particular, né? Ele habitualmente planeja, executa, coleta dados e informações, utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando o esclarecimento de um assunto de interesse privado. Ou seja, um interessado, um privado, uma pessoa, né? Pode ser uma pessoa, pode ser uma associação que contratou ela, contratou ele para esclarecer informações, né? Por exemplo, às vezes um sócio ele acha que está sendo lesado pelo outro sócio, certo? Aí o que ele faz? Ele contrata um detetive que vai ter uma experiência na investigação empresarial e ele vai lá e vai comprovar, olha, esse sócio realmente está, ó, metendo a mão aí nos ganhos de maneira indevida. Tranquilo? Então, esse aqui é o conceito do detetive particular, do investigador profissional. Isso trazido pela lei. Qual lei? A Lei 13.432 de 2017. Essa é a base legal de toda a nossa operação. Tranquilo? Olha só. Olha o que diz o artigo 5º da lei. Diz o seguinte, ó, o detetive particular, ele pode elaborar, colaborar com a investigação policial. Lembra que eu falei o detetive particular? Veja bem, olha o que está lá na definição. O detetive particular, ele coleta das informações de natureza não criminal. Por que de natureza não criminal? Já conversamos, né? Porque não cabe ao detetive o poder de polícia judiciária, né? Não cabe o poder de polícia judiciária. Então veja bem, só que esse detetive, ele pode colaborar com a investigação policial, né? E quando é que ele faz isso? Quando ele é autorizado pelo contratante, certo? Então veja bem, o detetive particular pode colaborar com a investigação policial em curso, desde que expressamente autorizado pelo contratante. O contratante, nós estamos falando aqui de quem, pessoal? Nós estamos falando aqui daquela pessoa que contratou o serviço do detetive. Veja, mas só que está tendo uma investigação policial já sobre aquele assunto. E aí, o detetive particular pode colaborar com a investigação policial, certo?
o detetive não pode colaborar de maneira autônoma, né, deliberada, sem autorização do contratante. Para ele colaborar com a polícia, o contratante tem que permitir. Fique bem claro isso. Aí vamos lá, parágrafo único do artigo 5º diz o seguinte, ó: o aceite da colaboração ficará a critério do delegado de polícia. Olha só, está tendo uma ação de investigação, está tendo, abriu-se um inquérito policial, certo? Para apurar um crime, certo? O, uma pessoa interessada, digamos a vítima, né? Ou digamos o réu, naquela investigação que está sendo acusado de algo, ele contratou um detetive particular para apurar as informações e trazer informações para eles, no caso de sendo acusado de réu, se livrar daquela acusação, provar que não é verdade. E no caso de uma vítima, provar com veemência, né, a autoria e a materialidade dos fatos. Então, veja, aí ele contrata um detetive particular, certo? Contrata um detetive particular. E fala para o delegado: delegado, doutor, olha só, eu tenho um excelente investigador privado, particular, detetive, que ele, né, consegue, através dos seus equipamentos, através da sua expertise e experiência, né, com certeza avançar muito nessa área e ajudar o trabalho dos senhores, né? Já apresenta ali algumas provas obtidas pelo delegado, pelo detetive e tudo mais. E o delegado faz o quê? Diz aceito, né? Ou ele pode dizer, não, nós não vamos precisar, certo? Por quê? Às vezes, a participação de um detetive, ela pode ser negada pelo delegado por vários motivos. Por conta da repercussão negativa, às vezes, da reputação negativa de um detetive, quanto à guarda de sigilo das ações, quanto ao grau de parentesco com pessoas que estão sendo investigadas em sigilo pela polícia. Então, às vezes, o detetive nem sabe, mas a pessoa investigada é parente dele. E aí o delegado, ao se deparar ali com os dados do detetive, fala assim: não posso autorizar esse detetive a colaborar com a gente. Porque ele vai terminar se aproximando muito da investigação e vai ter informações privilegiadas aqui. Então, veja bem, cabe ao delegado aceitar ou não a colaboração. Então, veja, vamos lembrar, o detetive só pode colaborar com a polícia, né, como detetive de um contratante, se o contratante autorizar. Ou beleza, o contratante autorizou. O contratante autorizando, né? Então o detetive está ficando aqui à disposição da polícia. Só que o delegado pode aceitar ou não, né? Geralmente o delegado aceita. É isso? Isso é o comum, é o praxe. Aí ele aceita lá, mas ele pode, lembra que ele pode admitir essa colaboração ou rejeitá-la, né? E ele pode admitir e rejeitá-la a qualquer tempo. Ele pode aceitar hoje e daqui uns 3 dias dispensar esse apoio, essa colaboração. Tranquilo até aí? O que diz o artigo 6º, também muito importante. Em razão da natureza reservada de suas atividades. Olha só, a natureza do trabalho do detetive é uma natureza reservada. Por isso que isso é uma profissão que exige muito ética na atuação, muito, né, que você tenha ética na atuação. Por quê? Porque você vai trabalhar com uma atividade de natureza muito reservada. Então ele tem que agir ali atendendo a alguns princípios, né? Algumas condutas de boas condutas, né? Como por exemplo,
técnica. Você não pode trabalhar no achismo, você trabalhar com técnica, com legalidade, obedecendo a lei. Lembre-se que o detetive pode usar qualquer meios permitidos em lei. Não pode usar um meio não permitido, ou seja, obedecer à legalidade. A honestidade, tá vendo? Isso aqui é um dos basilares da ética. A honestidade. A honestidade principalmente com o contratante, a lealdade, a descrição, né? Não é a descrição, a descrição. A descrição. O detetive, ele não pode sair comentando daquele caso. Né? Ele não pode estar na mesinha de bar ali com os amigos, tomando uma cervejinha e falando, rapaz, tá vendo aquela moça ali? Pois é, ela é suspeita de ser amante de um cliente meu. De amante de um esposo de uma cliente minha. Você não pode. Porque, veja bem, as suas ações, elas têm natureza reservada. Você tem que ter zelo. E esse zelo é não só pelas ações, como também pela guarda do material. Você não pode deixar o seu material coletado numa gaveta qualquer da sua casa, onde um primo, um parente pode chegar a qualquer momento, abrir ali procurando algo e encontrar. Tem que ter zelo, né? E você tem que ter apreço pela verdade. Você não está ali para encontrar uma solução agradável, não é. Você está ali pela veracidade. Você está entendendo? Não é uma novela que você está procurando o desfecho mais emocionante. Não. Você está ali puramente pela verdade. O detetive, o investigador, ele é obrigado a registrar em instrumento escrito a prestação do serviço. Tem que ter um instrumento escrito a prestação do serviço. O que está dizendo isso daqui para nós? É que tem que haver um contrato da prestação de serviço. Tem que estar escrito. Não pode ser contratação verbal. Se a pessoa contratou você para um serviço, você vai fazer o quê? Lavrar ali um instrumento escrito dizendo o que você vai fazer. E aí o contratante vai assinar e você também. Por quê? Porque é um ato bilateral. E a partir disso daí, a partir desse instrumento escrito, que é o contrato, né? A partir desse contrato, veja bem, esses contratos faz leis entre as partes. Vocês passam a se obrigar pelo contrato. E o que tem que ter nesse contrato? É o que diz o artigo 8º. Tem que ter a qualificação completa, olha só, a qualificação completa das partes contratantes. Tem que discriminar lá qual é o nome da pessoa, o CPF, a profissão, o endereço, o CEP, tudo isso, né? O contrato também, ele tem que amarrar, e isso é obrigatório, qual é o prazo de vigência dele. Ou seja, esse contrato aqui, ele é válido até quando? Né? Você pode amarrar um prazo, por exemplo, de uma investigação de alguns meses, de uma semana, né? Ou a um prazo final condicionado a algo, né? Você pode condicionar também a resolução do problema, né? Se você está, por exemplo, querendo encontrar uma informação sobre se há ou não, olha só, esse sócio tem outro CNPJ? Sim ou não? Então você vai fazer uma investigação e você pode condicionar a solução do problema. Por exemplo, você foi lá na junta comercial, solicitou. Se a junta comercial, por exemplo, encaminhar para você uma informação dizendo que aquele sócio tem o outro CNPJ, o objetivo, né, o fulcro
desse contrato qual era? Encontrar essa informação. Se você encontrou, pode se dar como encerrado, né, esse contrato de prestação de serviço, né, foi encerrado. A natureza do serviço. A natureza do serviço é uma investigação empresarial? É uma investigação contábil? É uma investigação de alteração de documento? É uma investigação de cunho conjugal, né, de traição? Qual é a natureza do serviço? Você tem que discriminar lá no contrato. Você tem que também discriminar quais foram todos os documentos e os dados que foram fornecidos pelos contratantes. Se o contratante lhe deu o nome da pessoa, o CPF da pessoa, o endereço da pessoa, imagens, tudo isso tem que ser documentado. Está aqui, isso está na lei. O local em que será prestado o serviço, né? Tem que estar discriminado no contrato. Qual é a cidade onde vai ser apurado esse caso? É num ambiente de uma universidade? É num ambiente de uma empresa? É num ambiente virtual de análise das nuvens de dados? Tudo isso tem que estar discriminado. E também, pessoal, a estipulação de honorários. Isso aqui é muito importante, ó. E a forma de pagamento. Você precisa discriminar o que você vai fazer e quanto você vai receber por aquilo. Lembrando que você pode ter uma forma de pagamento também que que ela seja variante, ela consiga variar com o grau, amplitude, né, do caso. O que importa é que a maneira que será estipulados os honorários tem que estar totalmente descrito no contrato de prestação de serviço. Como pode ser também por um valor fixo. Estabelece um valor fixo. Pode ser também por horas de trabalho. Isso tudo tem que estar bem discriminado. Discriminado onde? No contrato de prestação de serviço. Olha só. É facultada às partes a estipulação de um seguro de vida. Você sabia disso? Então, olha só. Porque veja bem, essa é uma atividade que tem um risco inerente a ela. A atividade de investigação, ela tem um risco inerente. E é por isso que é facultado estipular um seguro de vida. Um seguro de vida para o detetive. É uma maneira de proteger a família do detetive caso aconteça alguma coisa decorrente do seu trabalho, né? Isso daí, quando ficar muito claro o risco de morte daquela atividade. Porque você pode estar investigando algo que envolva muita grana. Você pode estar investigando, por exemplo, um relacionamento, uma traição que envolva um chefe de uma facção criminosa. Imagina o risco que você está correndo. Então, tudo isso está na lei, né? Está na lei, trazendo aqui a possibilidade de, entre as partes, negociar um seguro de vida, tá? A estipulação de um seguro de vida. Então, havendo o óbito do detetive em sua investigação ou decorrente dela, a família do detetive vai receber um seguro de vida, né? Tranquilo? Você entendeu isso aqui? Isso está na lei. Veja, nós falamos que tem que haver um prazo estipulado no contrato, né? Ao final desse prazo, o detetive entregará o que ao contratante, ao cliente? O que ele entregará? Um relatório.
Esse relatório, pessoal, é exatamente, né, um documento que você vai informar todos os dados e informações coletadas. Tudo que foi coletado. Olha, a historinha que você observou, né? Tudo. E a lei é que ela traz o mínimo. Esse relatório, no final do seu trabalho, tem que ter no mínimo o quê? No mínimo o quê? Tá aqui, ó. Quais foram os procedimentos técnicos adotados? Você vai ver durante o curso que tem várias técnicas de investigação. Então, todas as técnicas que você adotou, você tem que discriminar, né? Discriminar lá no relatório circunstanciado. A conclusão em face do resultado. Qual foi a conclusão? Por exemplo, se havia uma dúvida de que um dos sócios estava desviando verbas da empresa, você tem que concluir se estava, se não estava, se você conseguiu informação suficiente para afirmar isso. Caso contrário, você informa também que não conseguiu informações suficientes para firmar uma afirmação de desvio, né? Você está entendendo? Você pode ter uma investigação dessa e você pode deixar ela em aberta. Você diz, olha, eu usei essas técnicas, nós consultamos isso aqui, mas não conseguimos concluir, né, que realmente houve desvio por conta, e aí informa o caso. Tranquilo? Tem que ter a data. Você está entendendo? O relatório tem que ser datado. Ele tem que ter indicação completa do detetive. Ele tem que ter seu nome completo, o CPF, né, o seu endereço, tudo. E, principalmente, a sua assinatura. Normalmente, como é que é essa assinatura? É digital, né? Hoje não tem mais assinatura física, né? Antigamente, os detetives, os investigadores antigamente usavam carimbo, né? Pá, tinha detetive, isso aqui. Hoje, o que é o meio mais confiável de prova? É a assinatura digital. Né? É a assinatura digital. Então, você, detetive, você, investigador, você tem que ter ali um certificado de assinatura digital. E se não tiver, você tem que ter assinatura no ponto .gov para você entrar com seu PDF no Gov e aí ele vai lá e assina no seu nome. Tranquilo? Isso é muito importante. Não quer dizer, pessoal, que não seja possível você usar ainda o velho carimbo. Você pode usar o velho carimbo. Colocar o seu nome, detetive particular tal, carimbar e assinar. Você pode, né? Você pode. Mas não é mais usual, né? Hoje, o usual é a assinatura digital, tá? Agora nós vamos tratar de vedações. O que são as vedações? Aquilo que é proibido ao detetive. O detetive não pode fazer. Pessoal, o detetive ele não pode aceitar, né, ou captar serviço que configure ou contribua para a prática de infração penal, ou que tenha caráter discriminatório. Então veja bem, se alguém lhe contratar para você, por exemplo, investigar os passos a passo de um juiz federal, ele quer saber onde o juiz federal almoça, onde o juiz, né, se tem filho, se não tem filho, onde está deixando aquele. Abre o olho, abre o olho, porque veja, isso daí é a prática de um ato ilícito, normalmente utilizado por facções criminosas, né, com o fim de prejudicar a vida ali do juiz, do promotor, que estão em algum caso importante contra os interesses. Então, o detetive particular não pode aceitar esse tipo de contrato. Não pode, né? Aceitar contrato de que já tenha detetive particular. Então, olha só, se a pessoa já tem um detetive, ela não pode contratar outro detetive. Está na lei. E você não pode aceitar, né? Tem exceção? Tem exceção. Quais são as exceções que estão na lei? Veja bem,
Se a pessoa já contratou um detetive, ela não pode contratar você. Mas tem exceção. Exceção é com autorização prévia daquele o qual irá colaborar ou quem substituirá. Então, se você vai substituir um detetive, né, veja, já está previamente autorizado, né? Se tem essa autorização prévia, aí você pode. Na hipótese de um dissídio entre o contratante e o profissional. Ou seja, pessoal, houve, né, não está mais batendo ali os interesses. Está tendo discussão, né? Não está mais legal ali o trabalho do profissional com o contratante. O contratante não está mais gostando do trabalho daquele detetive. Entendeu? Ou na omissão deste. O detetive não está realizando o trabalho que foi contratado, né? Então, nesse caso, que há um desinteresse do contratante, né? Não está gostando do serviço contratado, aí sim, nesse caso aí, ele pode sim, né, contratar um novo detetive. O que um detetive não pode fazer também, pessoal? Divulgar os meios e o resultado da coleta de dados e informações a que tiver acesso no exercício da profissão. Você não pode divulgar. Então veja, um contratante, ele quer saber, por exemplo, se a esposa dele está traindo ele. Um contratante quer saber se o sócio está desviando dinheiro. Aí você foi lá contratado e ele descobriu que estava sendo traído. Ou ele descobriu que o sócio estava lá desviando dinheiro. Essa informação você entrega para o contratante e esquece. Ela não é sua. A sua missão era só essa, né? Você não pode se apaixonar pelo caso e aí dizer, não, eu não acho justo isso. Deixa eu colocar aqui no Facebook, no Instagram, esse cara tá traindo. Essa mulher tá traindo esse cara, tão legal. Esse sócio tá traindo aqui. Não pode. Você não pode divulgar. Você não pode. Você não pode, jamais. Né? Quando é que você vai poder divulgar, pessoal? Tem uma exceção. Em defesa própria. Em defesa própria. Então, veja bem, se você está sendo acusado por um crime, você está sendo acusado de algo, você pode, em defesa própria, apresentar o caso para se defender. Não, eu era um detetive particular contratado, cumprindo a lei, fiz isso, isso e isso. Coletei isso, isso e isso. Você só pode fazer isso em defesa própria. Nenhuma outra situação. Você entendeu isso? Isso é muito importante. Você não pode participar diretamente de diligências policiais. Você lembra que você pode colaborar com a polícia. Essa colaboração tem que ser autorizada pelo delegado e ela se dará nos termos que o delegado colocar. O que não pode é o detetive diretamente participar das diligências policiais. Não pode. Vai lá, uma equipe vai fazer uma apreensão, aí tá lá o detetive junto. Não pode. Não pode. Tá? Não pode. O detetive também não pode utilizar os dados, olha só, os documentos e as informações coletadas contra o contratante. João contratou você. O João contratou você. Você estava fazendo um trabalho para o João, de investigar a Maria, a esposa dele, sei lá. E aí depois, alguém contratou um serviço para você investigar o João. Aí você, eu tenho muita coisa contra o João aqui. Por quê?
Ele me deu várias informações quando eu fui prestar o serviço para ele. Tá aqui, ó, foto dele, imagem, tal, tal. Ele me deu tantas informações. Você pode pegar essas informações que você recebeu no exercício do contrato anterior para usar contra o João? Não pode. Não pode. Tá, pessoal? Não pode. E aí nós vimos as proibições, agora nós vamos ver deveres. Qual é o dever do detetive, do investigador? Olha só, sigilo das fontes. Você não pode revelar a fonte da sua informação, né? Você não pode. É a mesma coisa com o advogado, né? O advogado, ele tem lá a informação. Lembra o caso do Adélio? Né? O advogado, uma pressão gigante sobre a facada no Bolsonaro, mas ele não liberou a fonte das informações. Por quê? Porque a lei proíbe, né? O advogado, ele tem o dever de proteger a fonte da informação. O detetive também, o investigador também. Respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra, à imagem das pessoas. E aí eu digo, cuidado. Cuidado com aplicativos que invadem a intimidade das pessoas. Cuidado. Porque veja bem, esses aplicativos, se eles estiverem ferindo a intimidade, a privacidade ou a honra das pessoas, você pode estar, ó, infringindo um dever seu dado por lei. Um dever. Cuidado. É dever também exercer a profissão com zelo e probidade, né? Isso já falamos sobre isso, tudo dentro da ética. Defender, pessoal, os direitos e as prerrogativas profissionais. Como é que você faz para defender a reputação da profissão? Defendendo a sua própria reputação, né? Você tem que defender a reputação da classe de detetives. Você tem que defender a reputação da sua do próprio exercício. Então você não pode sair, né, manchando a imagem dessa profissão. Não pode, né? Porque você está sujeito a penalidades. Inclusive, olha só, inclusive a vedação do exercício. A vedação do exercício. Porque a lei lhe autoriza, mas ela não autoriza você a atuar de qualquer forma ou deliberadamente, não. Ela cria deveres e ela cria vedações. Você precisa se adequar a isso. Você tem que zelar pela conservação, proteção dos documentos, objetos, dados que lhe forem confiados pelo cliente. Então, você precisa guardar e não só guardar, conservar e não só conservar, proteger, né? Você não, como eu falei, você não pode deixar documentos sigilosos em qualquer gaveta, né? Você tem que colocar num local com proteção. Restituir íntegro ao cliente, fim do contrato, a, ou a pedido, documento ou objeto que lhe tenha sido confiado. Se o cliente lhe entregou uma imagem, uma foto, né? Lhe entregou um pendrive com alguma coisa. E quando termina o contrato, você tem que devolver essas coisas ao cliente, tá? Você faz isso ao final do contrato ou assim que o cliente solicitar a devolução. Tranquilo? Você precisa prestar conta. Então veja bem, a prestação de conta não é facultativa, é um dever do detetive. É um dever. Tem que prestar conta. E também tem seus direitos, né? Quais são os direitos do detetive? O detetive, ele pode exercer sua profissão em todo o território nacional. Em todo o território nacional. Na defesa do direito ou interesse que lhe forem confiados. Certo? Então, se o caso é no Amapá, o seu cliente, mas você pode, né, para fechar o seu caso, viajar
ao Rio Grande do Sul para analisar uma filial de uma empresa lá no Rio Grande do Sul. A lei permite. Você tem atuação em todo o território nacional. Isso é um direito do detetive particular, do investigador. É um direito recusar serviço que considere imoral, que considere discriminatório ou ilícito. Então veja, pessoal, lembre-se, você recusar um serviço ilícito, além de estar aqui como direito, é também um dever, viu? Aqui é um direito dever, tá? Agora, lógico, a imoralidade ela é subjetiva. Você pode pegar um caso e dizer, não, esse caso aqui é um caso imoral, eu não vou querer. E recusar, tá? Você pode se recusar, sim. Você pode renunciar ao serviço. Quando é que você pode recusar? Renunciar. Você começou e você fala, não quero mais, vou parar. Se tiver risco à sua vida, se tiver risco à sua integridade física ou risco à sua integridade moral, você pode ir lá e encerrar. Por que que nós estamos falando sobre isso, pessoal? Porque você assinou um contrato. Se você se renunciar a finalizar um contrato, você está sujeito a pagamento de multas. Você tem que indenizar o cliente. Você tem que estar ligado. Então, se você vai renunciar a um contrato, vai parar ele, né? Você vai alegar isso aqui, ó, risco à sua integridade ou a integridade física ou moral, tá? Por quê? Porque a lei permite isso. Tranquilo? Compensar o montante de honorário recebido ou recebê-lo proporcionalmente de acordo com o período trabalhado. Então, veja bem, se você trabalhou, você fez um acordo aí de trabalho de 1 ano, você trabalhou 6 meses, mas aí você teve risco à integridade e você renunciou. Você vai receber? Sim, proporcionalmente. Se você trabalhou 6 meses e o contrato era de 1 ano, você vai receber metade do valor. É o que está escrito aqui, tá? Reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. O detetive ele tem um direito aqui, ó, de reclamar verbalmente ou por escrito a qualquer autoridade. Então, olha só, pessoal, esse exercício do detetive não é um exercício qualquer, é um exercício que tem poderes. E um dos poderes do detetive, um dos poderes do investigador é o poder de reclamar. Você pode, frente a uma autoridade pública, a um juiz, a um delegado, a um promotor, né, reclamar. Aponta para a lei, olha, aqui no artigo 12º, né, no inciso 6º, me permite reclamar e eu estou aqui reclamando. O agente tal, o servidor público tal, não está me fornecendo a informação tal, 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 a qual eu tenho direito de acesso perante a lei. Você está exercendo ali uma reclamação, certo? E a lei está lhe amparando nisso. Ser publicamente desagravado. Se alguém lhe ofende no exercício da sua profissão, você tem o direito de ser publicamente desagravado. Então, por exemplo, alguém fez um comentário indevido no jornal. Naquele mesmo jornal, o jornalista, por exemplo, vai ter que se destratar. Ele vai ter que, ó, publicamente desagravar aquilo que ele falou. Ele vai lá dizer, olha, informação tal, sobre o detetive tal, foi indevidamente aqui informado. E vai fazer o pedido de desculpa ali. Tranquilo? E com isso, pessoal, nós encerramos aqui o nosso estudo, né, da Lei 13.432, que é a lei principal, a base legal da atuação do detetive particular e do investigador profissional. Do detetive profissional, do investigador particular, do investigador profissional.
dessa profissão tão importante. Tudo dentro da lei. Tá bem? Então, eu sou o Zian Pinto, fico por aqui. Até a próxima. Um abraço.